Oi, crianças, boa tarde. Nós vamos ter agora a nossa aula de ciências, tá ok? Quero pedir para que vocês abram o livro na página 142. O título de hoje é Os calendários em diferentes culturas. Então, eu queria pedir para que vocês seguissem a leitura com muita atenção, por favor. Vamos lá. Em nossa vida cotidiana, estamos sempre consultando relógios e calendários para planejar e organizar nossas atividades. As agendas, virtuais ou não, são usadas por muitas pessoas para favorecer o planejamento e a execução harmoniosa das atividades de rotina. Essas agendas são baseadas no calendário anual. Então, o que está falando aqui para a gente? Que na nossa vida, no nosso dia a dia, para deixar tudo organizadinho, o que a gente faz? A gente consulta o calendário, a gente anota as coisas na nossa agenda. E a agenda, é bom a gente lembrar, ela é baseada no calendário. Na nossa agenda tem os dias, tem os meses, tem tudo lá certinho. Para quê? Para a gente não se confundir, para a gente não marcar duas coisas no mesmo horário, para a gente não esquecer, às vezes, algum compromisso. Então, tanto as agendas quanto o calendário são essenciais na nossa vida. Você já ouviu falar em algum tipo de calendário, como o calendário de vacinação ou o calendário escolar? O calendário escolar, tenho certeza que vocês já ouviram, hein? O calendário de prova, todo mundo, né? Então, olha lá, eu tenho duas imagens aqui. Uma dizendo pra gente que o dia 1º de janeiro marca o primeiro dia do ano para nós. Então, eu sei que o primeiro dia de janeiro representa o início do ano para todos nós. Já aqui tem uma mocinha aí olhando o calendário de provas. O que o calendário de provas faz? Ele organiza a rotina escolar. Então, vamos continuar aqui, gente. Os seres humanos observaram que, assim como o nascer e o pôr do sol, as fases da lua se repetiam em ciclos. Tia Marília, mas a gente está falando de calendário. O que a lua tem a ver com o calendário? Nós vamos ver já já. Nós vamos ver agora o nosso glossário. A palavrinha ciclos estava destacada nesse parágrafo que nós acabamos de ler. Vamos ver agora o que significa a palavrinha ciclos. Ciclo é o tempo durante o qual ocorre e se completa algum fato com regularidade. Então, ciclo é uma coisa que representa o tempo em que uma coisa se repete. E aquela coisa se repete nesse mesmo período de tempo. É uma coisa que se repete com regularidade. Vamos continuar. A observação desses fenômenos na natureza foi muito importante para os primeiros seres humanos, que não tinham moradia fixa e se alimentavam de plantas e animais retirados da natureza. Ao observar alguns ciclos, eles conseguiram prever as épocas de nascimento e de amadurecimento dos frutos e identificar o período em que as chuvas se aproximavam, podendo então se prevenir de danos e aproveitar melhor a água. Olha que interessante. Aqui nós temos uma imagem que tem a seguinte legenda: a natureza se renova com as chuvas. Todo mundo aqui sabe da importância da água, das chuvas, para que tudo funcione bem no nosso planeta, inclusive nós. Então, a gente sabe que as chuvas elas são essenciais para manter qualquer tipo de vida na Terra. Vamos continuar nossa leitura. Com base na observação dos ciclos da natureza, os seres humanos construíram conhecimentos que lhes deram condições de prever melhores épocas de plantio e colheita, garantindo seu alimento. A repetição regular dos ciclos também é usada na contagem dos dias, dos meses e dos anos, dando origem aos calendários. Existem diversos calendários referentes a diferentes culturas. Então, olha só que interessante, não tem um tipo de calendário só. Tem vários tipos de calendários referentes a diferentes povos e diferentes culturas. Atualmente, para as relações comerciais entre os povos, o calendário tomado como referência é o que usamos no nosso dia a dia. O calendário que a gente usa no nosso dia a dia, crianças, é chamado de calendário gregoriano. A gente vai ver mais sobre ele daqui a pouco. O primeiro que nós vamos ver agora é o calendário indígena. Vamos lá. Calendários indígenas foram desenvolvidos por algumas tribos.
Alguns povos indígenas, por exemplo, observaram que a lua aparecia no céu de formas diferentes, as fases da lua que a gente viu na aula anterior de ciências, e depois repetia o ciclo. Dessa forma, contavam o tempo pela lunação, que para a maioria das tribos começa logo depois da lua nova. Olha o glossário aí. O que é a lunação, gente? É o período de tempo em que a lua passa por suas fases, até iniciar novamente o seu ciclo. Então, os indígenas construíram o seu calendário baseado nas fases da lua. Algumas tribos desenvolveram calendários para prever as cheias dos rios, as épocas de calor e de frio e o amadurecimento dos frutos ao longo do ano. O calendário maia foi desenvolvido pelos maias, povo que viveu nas terras que correspondem hoje aos territórios do México e da Guatemala, antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Olha aí, o nosso livro trouxe para a gente uma curiosidade. Você sabia? O calendário maia divide-se em dois, o Tzolk'in e o Raab. O Tzolk'in era um calendário de 260 dias divididos em 20 meses, utilizado para marcar rituais e datas festivas ou religiosas. O calendário Raab era usado no cotidiano maia, além de servir para marcar as estações para o uso na agricultura. Era composto de 18 meses e 20 dias, e mais um período de 5 dias, totalizando 365 dias. Então, esse calendário tinha 18 meses, cada mês tinha 20 dias e tinha um período a mais, com 5 dias, dando um total de 365 dias. Olha aí uma coisa em comum com o nosso calendário. Olha que legal, gente. Olha o desenho dele aqui. Calendário maia, conhecido como a Pedra do Sol. Vamos continuar a nossa leitura. O próximo calendário que a gente vai ver agora é o calendário judaico. Tá joia? O calendário judaico passou a ser implantado pelos hebreus aproximadamente no ano 1447 a.C. Ele é baseado no ciclo lunar e no ciclo solar, e seus anos alternam-se entre 12 e 13 meses. É usado pelo povo de Israel há mais de 3.000 anos para marcar datas festivas e aniversários. O ano judaico inicia-se em março ou abril do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa. Então, o ano judaico ele vai iniciar em março ou abril do nosso calendário e não em janeiro, como a gente inicia. Agora, nós vamos ver o nosso calendário aqui. O calendário gregoriano tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário começou a vigorar no ano de 1582, facilitando o relacionamento entre as nações. Nos dias atuais, ele é usado por nós e pela maioria da população mundial. O calendário gregoriano baseia-se no ciclo solar, que tem duração de 365 dias e 6 horas. Essas horas excedentes, ou seja, essas horas a mais, são acumuladas por 4 anos e formam mais um dia, acrescentado ao mês de fevereiro. Quando isso acontece, crianças, o ano fica com 366 dias e é chamado ano bissexto. Olha que interessante. Crianças, por que o uso do mesmo calendário facilitou o relacionamento entre as nações? Vocês já pensaram, por exemplo, assim, se aqui no Brasil é uma data, lá nos Estados Unidos é outra data, lá na Itália é outra data, lá no Japão é outra data, isso vira uma bagunça. Então, quando a maioria das nações do mundo passaram a utilizar o mesmo calendário, isso facilitou, porque deixou todas as transações, as coisas que aconteciam entre um país e outro, organizadas, tá ok? Por isso que ele foi tão importante. Foi e é muito importante, né? Vamos agora para a página 145. Na atualidade, algumas nações utilizam 2 calendários. O gregoriano para as relações internacionais e o outro,
que considera a sua cultura tradicional. Então, atualmente, tem algumas nações que elas usam 2 calendários. O gregoriano, que é o que a gente usa, que é o mais comum para as relações internacionais, ou seja, as relações com outros países, e um outro calendário, que ele vai considerar a cultura daquele país. Atividade 1. Observe a representação de um calendário indígena. Olha que interessante esse calendário. Ele tem aqui anotado os meses do ano e ele tem aqui um destaque para cada mês. Por exemplo, o destaque do mês de janeiro é o milho. De fevereiro é o rio cheio. De março, o abacaxi. E assim por diante, até chegar aqui em dezembro. Os indígenas, ao desenvolver esse calendário, dividiram o ano em 12 períodos, em 12 meses. A cada período, eles deram importância a um fato diferente. Identifique o que se relaciona a cada um dos meses a seguir. É o que a tia Marília acabou de ler para vocês aqui. Por exemplo, em janeiro, qual é o destaque? Acabei de falar, é o milho. Em fevereiro, o rio cheio. E vocês vão destacar aqui o que foi em janeiro, em março, em maio, junho, setembro e dezembro. Só isso que é para fazer nessa atividade, tá bom? Só consultar o calendário indígena que está aqui em cima. Atividade 2. O Brasil e a maioria dos países ao redor do mundo usam o calendário gregoriano. Escreva a data de hoje no quadro de acordo com este calendário. Então, vocês vão colocar a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Letrinha B. O ano atual é bissexto. Esse ano de 2020 é um ano bissexto, crianças? Justifique sua resposta. O ano atual é bissexto? Sim ou não? Dá uma olhadinha aí no mês de fevereiro, vamos ver como é que tá esse mês e relacionar com as informações do texto que a tia Marília acabou de ler para vocês responderem. E no Justifique Sua Resposta, é só vocês explicarem se ele é ou não um ano bissexto e o porquê. O que é um ano bissexto? É só escrever aqui com as palavrinhas de vocês, tá bom? Número 3. Com um colega, troque ideias sobre os calendários apresentados e faça uma comparação entre eles. Em seguida, complete as frases abaixo. Como a gente não tem um colega, vocês podem conversar com quem está auxiliando vocês nas tarefinhas ou podem ler e fazer sozinhos, tá bom? Então, olha lá. De acordo com o calendário gregoriano, o ano começa em 1º de janeiro. No calendário judaico, o ano tem início em... É só consultar o texto para saber. Letra B. O número de dias no calendário gregoriano é 365 ou 366 dias por ano. E no calendário maia também tem que consultar o texto. Letrinha C. Além de se orientar pelos calendários, os povos contam as horas do dia, com a exceção... Então, olha só, além de se orientar aí pelos calendários, os povos, eles contam as horas do dia. Menos, qual povo aí que não conta as horas do dia? Número 4. Destaque uma curiosidade dos calendários estudados. Então, eu quero que vocês peguem aí 2 calendários que nós vimos, que vocês acharam interessante, e coloquem aí uma curiosidade sobre cada um deles. Pode pegar as curiosidades que nós lemos no texto, tá joia, crianças? E número 5. Os fenômenos astronômicos serviram de base para que os seres humanos contassem o tempo. Identifique as unidades de tempo relacionadas a cada fenômeno. Então, por exemplo, rotação da Terra, dura quanto tempo? Translação, quanto tempo? Período de lunação, quanto tempo? E duração de cada fase da Lua. Vocês vão colocar quanto tempo que dura cada um, aliás, desses fenômenos aqui. Para tudo, a gente precisa dar uma voltadinha na matéria e reler alguns textos. Tá bom, crianças? Bons estudos, um beijo e até mais!